Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Neste sábado, nós vamos recapitular a lição de número 7, que tem como título Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. O texto norteador, o texto que nos traz o debate, a discussão do referido tema, que está linkado ao livro de Josué, se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se de uma coisa, qualquer coisa que eu ou você nós formos realizar em nossa vida, nós precisamos ter a seguinte noção: colocar Deus em primeiro lugar. Quer conquistar alguma coisa, coloque Deus em primeiro lugar. O que é que a Bíblia diz? Dedique os seus planos a Deus, né? Que a gente tem que dedicar os nossos planos a Deus, e vocês serão bem-sucedidos. Tudo que a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente é bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido na vida, procure Deus, que Deus ele vai te abençoar. O que nós poderíamos discutir, apresentar para vocês no início dessa lição, é que na travessia milagrosa do Jordão, todos os reis cananeus eles ficaram assustados. O terreno estava preparado para a conquista imediata. Eles ficavam assustados, tamanho o povo de Deus, tamanho o respaldo que o povo de Deus tinha. Eles ficavam admirados com as vitórias que o povo de Deus ia conquistando a cada passo e iam reconhecendo, mesmo não servindo, o tamanho do Deus do povo de Israel. No entanto, é importante a gente discutir o seguinte, que na caminhada milagrosa, após aquele milagre acontecido no Rio Jordão, não com a proporção do Mar Vermelho, mas foi um milagre também importante e relevante, né? Que é preciso a gente destacar, né? O povo de Deus, eles estavam já no limiar para conquistar Canaã, e para essa conquista final, depois de todos os obstáculos, era necessário entender o seguinte, que a comunhão com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, seria extremamente necessário. E em meio à conquista, e a todas as conquistas que eles tiveram, também decidiram fazer uma parada ali para consagrar de novo ao Senhor em um magno encontro entre os montes Ebal e Gerezim. Né? Então, essa decisão, diante da conquista final, de você marcar um encontro com Deus, de consagrar sua vida a Deus, é importante. Então, como eu disse anteriormente, consagre ao Senhor tudo que você tem, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quase concluindo a conquista, eles fizeram um novo marco de adoração, construir o santuário em Siló. Isso era uma marca de uma reconsagração a Deus, de uma busca a Deus. Então, o que nós vamos discutir? Primeiro, adorar antes de conquistar. Você quer conquistar alguma coisa na vida, coloque-se diante de Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, adoração entre os montes, um altar para adorar e um altar para recordar a lei de Deus. E terceiro, um lugar especial para adorar. Essas coisas, elas se tornam extremamente importantes e relevantes para a nossa reflexão, para a nossa compreensão da necessidade que nós temos de buscar a Deus em adoração, de colocá-lo em primeiro lugar. Bom, então vamos lá ao primeiro ponto, né? A renovação do pacto. Em Josué, no capítulo 5, versículo 2, naquela época o Senhor disse a Josué: prepare facas e pederneiras e faça circuncisão novamente entre os israelitas. Eu tenho aqui na minha gaveta, eu vou mostrar para vocês. Eu sou historiador também e a gente trabalha com arqueologia. Eu tenho umas coisas aqui bacanas para mostrar para vocês. Isso aqui é isso aqui é uma faca feita pelos homens primitivos, e ela é feita de sílex. O sílex era cortante, era considerado o canivete suíço dos homens primitivos. Essa aqui é uma faca da minha região, a faca original. Aqui é uma réplica. Isso aqui é do período neolítico. Essa aqui é um
um burridor de pedra polida, e esse aqui é dos índios cariris, aqui da nossa região, feito de sílex, só para vocês terem uma ideia. Então, o que é que o Senhor, naquela época, voltando ao texto, o Senhor disse a Josué: prepare faca de pederneiras e faça circuncisão novamente entre os israelitas. Era preciso, para entrar, preparação, era preciso consagração, era preciso, para a conquista, que o povo ele tivesse uma reconsagração ao Senhor. Gilgal é o nome dado ao acampamento israelita e o centro de comando da primeira parte da conquista. O que significa? Que significado foi dado a esse nome? Aí é importante a gente entender essa questão. Embora já tivesse passado mais de 40 anos desde que eles deixaram o Egito, Israel ainda não havia entrado na Terra Prometida. Agora, seus pés estavam pisando na Terra Prometida, e é hora de remover o opróbrio do Egito e renovar o pacto com Deus. E foi exatamente, o povo foi chamado à circuncisão, utilizando essas facas, na época que era utilizada através do sílex, que é, sem sombra de dúvida, um material, um tipo de rocha importante, cortante, é como se fosse um canivete suíço, da pré-história, só para vocês terem ideia. E antes de comer a primeira Páscoa, os homens israelitas foram circuncidados, pois nenhum homem incircunciso poderia entrar em Canaã. Mas por que eles se recusaram a entrar em Canaã pela primeira vez? A aliança foi quebrada e nenhum israelita foi circuncidado no deserto. E antes de qualquer conquista, entrega a Deus, confia a Deus, e Deus ele vai te dar a conquista. Então, era necessário, aqui neste momento, uma reconsagração ao Senhor. E para renovar a aliança, era necessário repetir esse sinal físico. Esse ato colocou o importante em primeiro lugar. Para nós, é um exemplo a imitar. Né? Imitar o quê? Em que sentido? A circuncisão, ela era importante, a circuncisão, ela era relevante, ela mostrava uma renovação, ela mostrava o pacto que existia, desde os ídolos de Abraão. A circuncisão, ela era importante, era uma demonstração, né, envolvia derramamento de sangue, que era o corte no prepúcio do pênis. Se a criança não fosse feita ali entre o 8º e 9º dia de nascido, ao longo da vida, quem não fosse circuncidado deveria ser circuncidado. Então, aqueles que não eram circuncidados precisavam ser circuncidados para poderem entrar em Canaã. Isso era uma demonstração de consagração ao Senhor, de renovação do pacto ao Senhor. E o segundo ponto, a primeira Páscoa em Canaã. A circuncisão era importante, e em Josué, capítulo 5, versículo 10, diz assim: e os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Então, do Egito a Canaã, Israel seguiu um processo interessante, que a gente chama de processo quiástico, que é repetindo o evento numa ordem inversa. Se a gente analisar direitinho, nós temos o Egito, depois de sair do Egito, eles se circuncidaram, depois da circuncisão, eles cruzaram o Mar Vermelho, eles passaram pelo deserto. Depois do deserto, eles cruzaram o Jordão, eles circuncidaram e realizaram a Páscoa, e eles entraram em Canaã. Vocês vejam o sentido inverso do processo. Nesse sentido, a primeira Páscoa foi um símbolo de libertação do Egito. A segunda Páscoa, celebrada pela nova geração, foi um símbolo da posse da terra prometida. Pouco antes da circuncisão, Jesus deu a esse rito um novo significado, com novos símbolos. O cordeiro se tornou o pão e o sangue se tornou o vinho. Veja que hoje nós não realizamos a Páscoa e não realizamos a circuncisão. É importante destacar que esses símbolos que envolviam derramamento de sangue, eles foram ressignificados. E qual foi a ressignificação deles? Especificamente, a circuncisão, ela se transformou no batismo, ela se ressignificou para o batismo, porque não era preciso mais ter derramamento de sangue, e a Páscoa, ela se transformou na Santa Ceia, porque não precisava mais derramamento de sangue, ou seja, o corpo, o símbolo do corpo e do sangue,
eles se transformaram no pão e no suco de uva. Então, entendendo esse processo, que é importante, né, para a nossa reflexão. É a adoração entre os montes. Aqui é outro ponto importante. Depois de analisarmos o aspecto da circuncisão e o aspecto da Páscoa e o ressignificado que eles tiveram, em Josué, capítulo 8, versículo 30, diz: então, Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Então, Moisés ordenou que, ao entrar em Canaã, um altar fosse construído no Monte Ebal, e louvado fosse o nome de Deus. Por que no Monte Ebal e não no Monte Gerizim? Isso é importante nós destacarmos. Tanto o altar quanto as leis que deveriam ser escritas em monumentos e lidas diante do povo estavam relacionadas às bênçãos e maldições. Em Gerizim, a bênção foi pronunciada. Em Ebal, a maldição. Então, aqui a gente encontra também duas coisas que são importantes para que nós possamos destacar. Ou seja, Jesus se tornou maldição por nós para que pudéssemos receber as bênçãos. Isaías diz: ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Este altar é para nós uma imagem clara do sacrifício de Jesus em nosso favor. Então, meus queridos, em meio à conquista, Israel buscou em tempo para se consagrar novamente a Deus. Este é um convite para imitarmos o exemplo, consagrando-nos a Deus, não apenas individualmente, mas também como povo escolhido do Senhor. Nesse aspecto, né, que nós precisamos entender isso aí, colocar a nossa vida, consagrar a nossa vida a Deus, consagrar a nossa vida diante do Senhor, né? O que foi importante para o povo ele entrar em Canaã, pisar definitivamente consagrado em Canaã. Em Josué capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: também escreveu nas pedras uma cópia da lei de Moisés, que ele escreveu diante dos filhos de Israel. Então, o que é que nós podemos entender isso aí? Após construir o altar no Monte Ebal, Josué ergueu algumas pedras e as rebocou com cal. Então, escreveu sobre eles uma cópia da lei, Deuteronômio, que incluía os 10 mandamentos e várias leis, juntamente com as bênçãos e as maldições. O que é interessante nós observarmos, que finalmente a lei foi lida diante do povo, dividida em duas partes, uma na encosta de cada monte. Assim se renovou a aliança entre Deus e o seu povo. Então, dos dois lados estavam, né, o povo de Deus diante para saber as bênçãos e saber também as maldições. É por isso que em Deuteronômio diz o seguinte: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas tu e a tua semente. Este é um apelo também para nós, como povo remanescente de Deus. Devemos renovar periodicamente a nossa aliança com ele e devemos nos lembrar como ele nos trouxe até o presente momento da nossa vida, nos trazendo bênção, né? As bênçãos que são renovadas a cada dia, a cada manhã. Então, o povo precisava estar consciente do que significava o aprendizado, do que significava a lei de Deus, do que significavam os ensinamentos de Deus, para que eles soubessem que obedecendo teriam as bênçãos, mas, por outro lado, eles deveriam saber também que a maldição, ela existe, e se nós não obedecermos ao Senhor. Então, o caminho para a vitória, o caminho para a conquista é colocar Deus em primeiro lugar. E a reconsagração do Senhor, a ressignificação dos símbolos era importante para que o povo tivesse consciência da responsabilidade, tivesse consciência do que Deus estava planejando para eles. E assim, meus queridos, o que é que nós poderíamos dizer? Além de nossa renovação pessoal, a Santa Ceia também nos proporciona esse tempo especial de renovação com o povo de Deus. O que é que eu quero dizer? Que a Santa Ceia, o batismo primeiro, né, como em substituição à circuncisão, o batismo significa morrer para o mundo, ser sepultado para o mundo e renascer para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a Santa Ceia é como se fosse um batismo, um batismo, porque você participa do lava-pés, que é um batismo em miniatura, e quando você está preparado, você está ali em comunhão com os seus irmãos, em comunhão com Deus, você participa do sangue
do pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão sem fermento, e o suco de uva, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, a Santa Ceia representa a renovação da nossa vida com o nosso Deus. Coletivamente, nós participamos junto com o povo de Deus para uma renovação. E assim foi no passado. Quem não foi circuncidado deveria ser circuncidado, e eles deveriam se preparar também para a Páscoa. E diante dos dois montes, dos dois lugares, estavam expostas as bênçãos e as maldições que o povo deveria ter de acordo com a escolha de cada um. Você lembra que no Jardim do Éden também tinha uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, e tem a árvore também a árvore da vida. Quem comesse da árvore da vida viveria, seria abençoado. Quem comesse da árvore da ciência do bem e do mal haveria de morrer. Então, um lugar especial para adorar. Levantando o santuário, Josué capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali ergueram o tabernáculo da revelação, depois que a terra lhes foi submetida. Olha que coisa maravilhosa. A terra havia sido subjugada por Israel, ocorrera a conquista. O território havia sido dividido entre as tribos mais proeminentes, embora 7 tribos ainda não tivessem recebido as suas partes, que haveria de acontecer. Os guerreiros de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés seriam enviadas para as suas possessões da além do Jordão. E, meus queridos, antes da separação das tribos, ocorreu um ato especial e essencial, a construção do tabernáculo, o centro de adoração a Deus. Ele agora não precisaria mais estar perambulando pelo deserto. Ele teria o seu lugar para se estabelecer. O santuário como morada visível de Deus, que Moisés já recebera de Deus bem anteriormente, essa revelação. E vocês para um santuário, para que eu habite no meio de vocês. E agora o povo chegou em Canaã, não precisaria mais peregrinar. Era o ponto de coesão, onde todos estavam unidos em adoração. Sem a presença de Deus, a posse da terra, ela não teria acontecido e ela também não teria sentido, porque era muito mais do que uma posse de terra. Hoje, quando ainda há gigantes modernos e pós-modernos a vencer, é de vital importância que concentremos nosso olhar no santuário celestial, onde Jesus intercede por nós. Meus queridos, existe um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, é preciso que nós conheçamos e que nós saibamos que o segredo da nossa vitória está em consagrar a nossa vida a Deus, reconhecer que é Deus em nossa vida e saber que Deus luta por nós. Só foi possível entrar em Canaã porque Deus permitiu, porque Deus pôs a mão, porque Deus abençoou o seu povo. E Deus está também para nos ajudar a termos grande conquista. Por isso que eu disse no início, aquilo que diz lá em Provérbios, aquilo que diz lá em Provérbios é maravilhoso, né, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Consagre ao Senhor tudo que você tem, e seus planos, eles serão bem-sucedidos. Meus queridos, no livro Patriarcas e Profetas, página 477, 478, Ellen White diz: não se passaram muitas semanas desde que Moisés lhes dera todo o livro de Deuteronômio em discursos. No entanto, agora Josué leu a lei novamente. Não apenas os homens de Israel, mas também as mulheres e as crianças ouviram a leitura da lei, pois era importante que todos conhecessem seu dever e o cumprissem. Cada capítulo, cada versículo da Bíblia é uma comunicação direta de Deus para os homens. Eu acrescento, Deus tem sempre em cada capítulo da Bíblia, em cada versículo da Bíblia, uma mensagem para mim, para você. E continuando o texto, se estudados e obedecidos, eles guiarão o povo de Deus, como os israelitas foram guiados pela coluna de nuvem de dia e pela coluna de fogo de noite. Então, consagre ao Senhor o que você tem. A gente percebe que, ao chegar em Canaã, o povo precisava consagrar a Deus. A circuncisão era importante, a Páscoa ela era importante, a leitura, né, a leitura das bênçãos, da lei de Deus, para que o povo tivesse ciência e daquilo que poderia acontecer se eles não obedecessem a Deus, era tudo muito importante. Só repetindo o que foi dito, que Deus disse lá em Deuteronômio: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu
e a tua semente. Então, meus queridos, volto a dizer a você, consagra ao Senhor tudo que você tem, seus planos serão bem-sucedidos. É o momento de nós consagrarmos a nossa vida a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E como diz o texto áureo dessa semana, o texto para que nós introduzíssemos a lição desta semana, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Convido você neste momento a orarmos ao Senhor. Vem comigo na oração. Amado Deus, Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, nós fomos criados por Ti. E o povo de Deus no passado teve uma grande conquista, chegou em Canaã, mas antes de chegar lá, o povo precisou se consagrar. Uma reconsagração, uma ressignificação dos símbolos existe hoje, para que nós possamos entender que para entrar na Canaã do céu, nós precisamos também, Senhor, fazermos a nossa parte. Abençoe-nos, abençoe a cada pessoa que nos acompanhou, que esse estudo seja uma bênção. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não esqueça de dar um like e compartilhar o canal. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E que Deus continue te abençoando sempre.